O paciente hoje veio me perguntar aqui no consultório, sabendo que eu sou cardiologista, qual que é a minha visão em relação ao uso de reposição hormonal nos homens, né? Aquela terapia de suplementação hormonal, às vezes não só reposição para quem precisa, mas aquela suplementação para quem busca ali uma melhora na performance, na atividade física, quem busca um ganho de massa magra e tudo mais. Ele me questionou falando que geralmente os cardiologistas têm uma visão muito negativa em relação a esse tipo de tratamento. Achei interessante trazer para vocês porque a interpretação em relação ao posicionamento dos médicos, ser sinceros com seus pacientes, é explicar que o tratamento do paciente, quando o paciente busca um tratamento, o tratamento não cabe só ao médico decidir o que o paciente vai usar ou deixar de usar. O que cabe ao médico? Fazer a anamnese, história clínica, avaliar os exames complementares que o paciente tem, a partir disso gerar hipóteses diagnósticas, podendo chegar em diagnósticos fechados mesmo, a depender dos critérios que se encontram nessa suspeita. E a partir desses diagnósticos definidos, cabe ao médico orientar o paciente quais são os tipos de tratamento que existem e quais são os riscos envolvidos, tanto com cada um desses tipos de tratamento, como também os riscos envolvidos ao não se tratar. Por que eu comecei com essa palestrinha aqui? Porque, na verdade, a questão do uso dos hormônios não é uma decisão que tem que ser do médico. O médico ele está lá para explicar para o paciente, levando em consideração o risco cardiovascular que o paciente tem prévio ao uso dos hormônios anabolizantes, associar esse risco ao uso dos anabolizantes e falar para o paciente, olha, sem utilizar os hormônios, de acordo com a sua estratificação de risco cardiovascular, a chance de você ter um infarto, um AVC, uma morte súbita nos próximos 5 a 10 anos é tantos por cento. Por exemplo, 5%. A partir do momento que você passa a utilizar esse tipo de anabolizante, com o passar do tempo, seu risco cardiológico aumenta. Então, o seu risco que era 5% vai aumentar para 15% de chance de infartar nos próximos 5 a 10 anos, nesse exemplo que eu falei aqui específico. E a partir daí, o paciente decidir, porque, igual eu falei, não cabe ao médico proibir o paciente de fazer alguma coisa, cabe ao médico falar quais são os riscos relacionados à parte cardiológica, à parte endocrinológica, à parte neurológica, à parte hepática. Então, se mesmo após explicar todos os riscos que estão relacionados ao uso dos esteroides anabolizantes, o paciente entender que é um risco que ele quer correr, essa é uma decisão do paciente. Não cabe ao médico brigar com o paciente, não cabe ao médico proibir, o médico não tem esse dever, nem essa função. A função do médico é esclarecer as coisas. O que eu fiz com esse paciente foi justamente esclarecer. E a resposta do paciente foi incrível, porque era um paciente inicialmente obeso, não tinha energia, disposição, nenhuma vontade para fazer atividade física, nunca teve na vida. E aí, a partir do uso da terapia de reposição hormonal, ele modificou a vida dele por completo. Perdeu mais de 20 quilos com atividade física e alimentação saudável e tudo. E aí entra aquele questionamento, poxa doutor, mas então você não precisa estimular o paciente a usar hormônio para perda de peso, é só estimular a atividade física e a alimentação. Atividade física e alimentação saudável é óbvio, todo mundo sabe. Só que esse paciente já tinha mais de 5 anos que ele tentava e não conseguia. O uso do esteroide anabolizante foi o gatilho ali, o pontapé inicial que ele teve de ajuda para começar a ter um padrão de vida mais saudável. E aí, a partir disso, hoje ele é um paciente que faz atividade física todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, e todos os exames cardiológicos desse paciente estão impecáveis. Colesterol normal, porque existem hormônios e hormônios, existem hormônios que interferem ou não no perfil lipídico. A parte de anatomia do coração, ele não tem nenhum tipo de hipertrofia, não tem alteração no strain, ecocardiograma, eletrocardiograma normal, teste ergométrico excelente, inclusive o paciente também já tem angio-TC de coronárias e cintilografia todas normais. Então assim, cara, se você tem parte laboratorial metabólica toda boa, você não fuma, você não bebe, você tem bons hábitos de vida, e isso tudo você conseguiu a partir de um uso, mesmo que momentâneo ali, de um estímulo de uso de esteroide anabolizante, quem sou eu para falar que você está errado em relação ao uso desse tipo de tratamento nessas condições clínicas? É óbvio, como cardiologista a gente não pode estimular o uso, é claro que não, mas conforme eu comecei a nossa conversa aqui, cabe ao cardiologista ser sincero, trazer os potenciais riscos que aquele paciente está correndo, e se o paciente entender que para ele, naquele caso, naquela situação, os riscos
são menores do que os benefícios no ponto de vista dele, o médico tem que estar ali para apoiar o paciente e cuidar da saúde do paciente, independente do que o paciente faça da vida dele. É igual, por exemplo, se você acompanha um paciente com depressão e você orienta o paciente a fazer uma psicoterapia que auxilia muito no tratamento da depressão do paciente. E o paciente volta na próxima consulta falando para você que das 8 terapias que tinha marcado, ele só foi em 2. Você vai brigar com esse paciente? Não, você vai acolher o paciente, ressaltar os benefícios que aquela terapia tem, ressaltar os riscos que o paciente está correndo e não seguir adequadamente o tratamento. E o que eu queria dizer é basicamente isso. Você, como médico, tem que acolher o paciente, apresentar riscos e benefícios, porque a medicina a gente trabalha com estatística, e não cabe ao médico definir o que o paciente vai ou não fazer da vida dele. Cabe ao paciente. O médico está ali para ajudar nessa decisão de forma clara e principalmente sincera.